Gravando. Então, salve, salve a todos. Eu sou o Rafael Cruz, sou ator de formação e atualmente trabalho no Centro Universitário de Barra Mansa, no UBM, como assessor da mantenedora. E tenho levado o projeto de Floresta Escola, projeto Floresta Escola UBM, né? Eu fiz aqui uma apresentação para que pudesse organizar um pouco e eu não fosse tão prolixo. Então, vou partilhar aqui a tela. Só me confirma se estão todos vendo. Aí, ok. Sim, tá rolando. Ok. Pronto, então, eu vou falar do Floresta Escola UBM, mas para eu chegar nele tem todo um histórico que passa por projeto do movimento Bloom em Portugal. Primeiro eu vou falar como começou a Floresta Escola UBM, o que é e como funciona, né, o projeto. Então, começa com o meu desejo de construir uma escola na floresta, dentro do centro universitário. O centro universitário UBM tem 18 hectares de floresta, tanto nativa quanto exótica, no centro da cidade de Barra Mansa, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E a minha ideia era fazer uma escola dentro da floresta, onde a gente pudesse ter um ambiente mais acolhedor, mas ainda assim ser uma escola. E depois eu vou a Portugal e conheço a abordagem da Forest School e começo a quebrar o paradigma da ideia de uma escola dentro da floresta e começo a perceber a floresta como escola. Aí a história da Forest School, ou da abordagem na Finlândia ou no Reino Unido, eu já falo mais ou menos mais para frente. E essa abordagem, essa mudança de percepção da floresta me fez pensar que lá no UBM a gente já tinha a escola pronta, ou seja, a floresta já estava de pé, não precisava construir nada lá dentro. Minha ideia, como a gente tem muito pinheiro, muito eucalipto, muito barro e muito bambu, além das nativas da Mata Atlântica, eu pensei que eu tinha material suficiente para fazer uma bioconstrução dentro dentro do nosso bosque, né? Então, quando eu percebo que a abordagem da Forest School já me dava uma leitura da floresta como escola, eu comecei a entender esse aspecto. E aí depois eu começo a fazer um mestrado em Educação e Sociedade no ISCTE, em Lisboa, e ao mesmo tempo a minha tese de mestrado está baseada no projeto Escola da Floresta Bloom. Oi, Daniela, se puder desligar, seja bem-vindo, mas se puder desligar seu microfone, isso, obrigado. Então, dentro do mestrado, eu comecei a perceber a floresta como sujeito, ou seja, já ultrapassava um pouco a ideia de lugar. A floresta como sujeito foi quando eu comecei a estudar a sabedoria dos povos da floresta, né, e os seres anímicos, o conceito de Sumac Cauacê e Suman Cauanã, contidos na Constituição da Bolívia e do Equador, respectivamente, que é o conceito de bien vivir, de respeito aos povos da floresta, os seres humanos e não humanos. E, paralelo a isso, eu começo a trabalhar como voluntário e monitor no projeto da Escola da Floresta Bloom, em Portugal, que aconteceu entre outubro do ano passado e maio desse ano, na Quintinha de Montserrat, em Sintra, em parceria com a Escola Básica da Várzea de Sintra. E aí foi uma experiência muito bacana, porque a Escola Básica da Várzea de Sintra tem uma abordagem metodológica que é um espelho da ponte, da Escola da Ponte, ou seja, são dispositivos educativos, a construção de uma comunidade de aprendizagem, metodologia de trabalho de projetos,
né, tem todo aquele formato de mesas circulares, dos dispositivos, eu já sei, eu quero saber, e etc. Então, já havia uma predisposição naquela comunidade em Sintra em receber um projeto de desemparedamento. E aí eu cito desemparedamento com os créditos à educadora ambientalista carioca Leia Tiriba, né? Então, a comunidade escolar da Várzea de Sintra, da Escola Básica da Várzea de Sintra, recebeu com muitos bons olhos o projeto da Escola da Floresta Bloom. E o modelo do Bloom influenciou muito o que eu aplico hoje no UBM, né? Como funcionava lá no Bloom? Uma vez por semana, cada turma ia para a floresta. Então, lá era um período integral, manhã e tarde. Os educandos ficavam manhã e tarde na escola. Eram 8 turmas. Cada turno, manhã e tarde, ia uma turma. Então, de segunda a quinta, uma turma de manhã, outra tarde. Na terça-feira, uma turma de manhã, outra tarde. Então, foram 8 turmas, cerca de 180 crianças, 160 crianças. Agora não estou com o número exato. Mas acho que eram 180 crianças que foram, né? Com sessões de duração de 2 horas cada sessão. Eles se deslocavam da escola até a Quintinha de Monserrate, cerca de 15 minutos num ônibus, no autocarro. E participavam das sessões que eram previamente elaboradas pela equipe, coordenada pela Mônica Franco, idealizadora do Movimento Bloom, né? Junto com a Magda. E era uma equipe de 6 líderes em Floresta Escola, ou Forest School, e a gente se intercalava. Cada dia eram 4, cada sessão tinha 4 líderes, além de 2 educadoras da escola e às vezes mais 1 ou 2 encarregados de educação que acompanhavam a escola. Então eram mais ou menos 6 adultos numa sessão com 20 crianças. E as crianças eram subdivididas em 2 grupos de 10. Então era um rácio mais ou menos de 3 a 4 crianças por adulto, mais ou menos, variava isso, né? E pronto, esse era o funcionamento da escola Bloom, e foi muito importante, foi uma experiência super incrível. Entretanto, é a floresta de Sintra, ali da Quintinha, basicamente formada por pinheiro, medronheiro e tojo. Era basicamente a diversidade que tinha dentro da Quintinha, além da horta e etc., né? Tinha ali um pomar, um pequeno pomar com alguns citrinos, com kiwi, uma maçã, uma pereira, mas era um exemplar que estava dentro do pomar. Onde funcionava a escola, Bloom, era uma floresta de pinheiros, basicamente, alguns medronheiros. Isso sempre me reforçava a ideia de que isso no Brasil estaria em outro campo de diversidade florestal, né? Mas eu já vou chegar lá. Por isso que quando eu boto ali o Bosque Ecológico do UBM e as crianças, foi quando eu pensei, nossa, dá para fazer isso no UBM com uma potência tão grande quanto, né? A Escola da Floresta Bloom. Só que a floresta no UBM é na instituição, ou seja, as crianças vão para a escola e nas costas da universidade, para explicar o funcionamento do UBM e do Colégio UBM, o Centro Universitário de Barra Mansa e o Colégio UBM são 2 instituições distintas que funcionam no mesmo lugar, né? O colégio compartilha as instalações da universidade. Então, anexa à universidade há essa floresta que tem uma biodiversidade imensa, né, em fauna e flora, nativas da Mata Atlântica e exóticas, né, a gente disse. Então eu pensava assim, as crianças elas estão no quintal, a floresta está no quintal da escola. Então eu não tenho esse deslocamento de 15 a 20 minutos, essa coisa, o custo com transporte, que é o que mais encarecia o projeto da Escola da Floresta Bloom. Camille, se puder desligar o microfone. Desculpe. Por nada, eu que agradeço a atenção. Então, isso me ajudou bastante a pensar na viabilidade do projeto de transformar o Bosque Ecológico do UBM numa floresta escola.
E aí eu vou dizer, para finalizar essa lâmina, que para mim importava a discussão sobre a tradução de Forest School para Escola da Floresta ou Floresta Escola. Em setembro de 2017, a turma que fez parte da primeira formação em Forest School com a Green Bow, com o formador Patrick Harrison na Costa da Caparica, fundou a Associação Escola da Floresta Forest School Portugal. Está ativa até hoje, representativa lá em Portugal, muito atuante, inclusive, a maioria dos seus membros tem projetos ativos de educação ao ar livre, na natureza e com a abordagem da Forest School. E essa discussão foi muito importante para mim, para a construção do conceito com Floresta Escola com hífen, porque pronto, eu não concordava muito que é a escola da floresta, né? Como eu estava dizendo, a escola dentro da floresta ou a escola que pertence à floresta. Fazia mais sentido perceber a floresta como escola. Mas aí essa construção do conceito de floresta como escola se chocou com a premissa da Escola da Ponte, quando o Pacheco, o José Pacheco diz que escolas são pessoas, não são edifícios. Então, se escolas são pessoas e a floresta é um sujeito, então a floresta escola não é o lugar, ela é educadora. Então, já é um exercício de mal construir um conceito de floresta escola e já desconstruí-lo como lugar de aprendizagem e percebê-la também como educadora. Só para ressaltar que a Escola da Floresta Bloom não se dedicou exclusivamente à abordagem da Forest School. A Bloom ganhou a bolsa da Gulbenkian, da Academias do Conhecimento, e se dedicou a casar a abordagem da Sharing Nature, do Joseph Cornell, dos Estados Unidos, com a Forest School do Reino Unido. Então, essas duas bases deram suporte ao projeto na Quintinha de Montserrat, né? Pronto, essa escola UBM, o que a gente faz? A educação ambiental, a educação para o desenvolvimento sustentável, a gente não nega isso é feito ainda, né? Em sala de aula, dentro desse conceito, com práticas ambientais, mas a gente chama de educação pela natureza, ou educação para as leis da natureza, né? Então, está dentro dos princípios da Lei Tiriba, como o desemparedamento da infância, respeitar os desejos do corpo, né? Ou seja, os tempos do corpo. Se a criança quer ir ao banheiro, quer conhecer, quer extravasar, quer gritar, quer correr, né? Essas coisas que a sala de aula não permite. Ensinar a democracia na democracia, ou aprender a democracia na democracia. E os conceitos da Forest School, né? Da Floresta Escola, como assumir riscos e insegurança. Só se aprende sobre o perigo, só se aprende sobre segurança com o perigo, né? O estímulo da curiosidade, despertar o entusiasmo, a atenção, as experiências diretas, o contato direto com a natureza, ver as estações, né? Todos esses conceitos que estão intrínsecos no trabalho ao ar livre, e partilhar inspirações, né? Falar sobre pessoas que inspiram. Essas são as bases teóricas do trabalho e os conceitos, né? A ideia de educador educando, ensino-aprendizagem de Paulo Freire, os conceitos da Lei Tiriba que eu expus, educação indígena na América Latina, não a escola indígena como a alfabetização de indígenas, não é disso que eu estou falando, é o conceito indígena de transmissão de conhecimento e sabedoria. A Forest School, que eu já citei, o Shirin-yoku, que são os banhos de floresta do Japão, Pacheco já citei, Joseph Cornell, autor criador da Sharing Nature, que no Brasil é representado pelo Instituto Roman e traduziu como Vivências na Natureza. O Capra, Fritjof Capra, com a alfabetização ecológica, as múltiplas inteligências do Howard Gardner, e o Richard Louv com a ideia da última infância na natureza e o transtorno do déficit de natureza, né? Que são conceitos que posso falar mais para frente. E o projeto como funciona? Parte do pressuposto que estamos ali atendendo a nova BNCC com desenvolvimento socioemocional no combate à ansiedade, entre outros transtornos, como TDAH, enfim, essas doenças inventadas.
A gente se exercita e se esforça muito para desenvolver essas habilidades, como a adaptabilidade, a autorregulação, confiança, autonomia, capacidade de resolução de problemas, resiliência e a criatividade. Os SPICES é uma sigla contida dentro da abordagem da Forest School, que toda a sessão de Floresta Escola tem que abordar essas áreas, né, o desenvolvimento social, físico, intelectual, comunicacional, emocional e espiritual. Nós atendemos no Colégio UBM do maternal ao ensino médio, todas as crianças vão pelo menos uma vez por semana, em sessões de cerca de 2 horas de duração, e cada educador que me acompanha na Floresta trabalha o conteúdo que ele está dedicado naquele dia ou naquela semana. Nem sempre as sessões cumprem o planejado, porque às vezes a gente vê um tucano, vê um sagui, encontra uma cobra e as sessões quase nunca seguem o seu objetivo. A gente, né, sempre tem uma interferência que a natureza nos traz. E agora, por fim, algumas imagens. Aí é o professor Grilo. Aí a Thaís encontrou um ovo que ela supõe ser de cobra. A educação infantil visitando o pomar, num dia de chuva. Mais uma vez o professor Grilo com as crianças do 1º e 3º ano. Muitas das sessões elas são entre gerações, entre idades diferentes, para não entrar no conceito de geração, né? Às vezes vai o 1º e o 3º ano junto, às vezes vai o 2º e o 4º ano junto, às vezes vai só o 2º ano. Então, aí à direita é o 9º ano fazendo uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, no meio da floresta. Eles pegaram uma área e dividiram como se fosse território africano, para entender o interesse de potência. Essa educanda encontrou uma pele de serpente, da troca da serpente. Aí é o pré-2 fazendo a escalada numa montanha, à direita, né? Aqui o 6º ano, 7º ano fazendo prova de redação, trabalhando um texto fantástico, maravilhoso. Ainda a prova. As surpresas que se encontram na natureza. Aí a Liara estava na véspera do carnaval, ela coloca essa pena na cabeça e diz que é a fantasia mais barata que ela encontrou. Ela já estava pronta. Aí está também uma questão que a gente aborda muito no nosso bosque, é que ele é totalmente acessível. Aí está a Aninha, que na época estava andando de cadeira de rodas, né? E ela ainda na cadeira de rodas subia ao bosque com a gente, com todos, né? Não vou dizer a gente, porque ela não está separada disso. Porque a gente trabalha também a ideia de integração e inclusão numa perspectiva de interação. Não trabalhamos muito porque quando está fora você não integra, você não coloca dentro, você só interage, e a interação faz com que os processos de inclusão ou integração sejam mais orgânicos. 9º ano, fazendo uma reconstrução, uma revisão do trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí ainda o 9º ano. Esse é o bosque que está verdinho, né? Foi no início do ano, depois do período de chuva. Aí é o 2º ano do ensino médio, ajudando na construção dos canteiros agroflorestais para a recuperação de uma área de encosta degradada, construção de abrigos e reprodução das habitações dos indígenas. Pronto, imagens que falam por si. Seu pequeno Natan, querido. São algumas imagens que a gente trabalha. Aí à direita, esse educando que, quando a gente apresentou o urucum para ele, ele não quis fazer pintura indígena, mas ele quis desenhar a barba do tio Rafa na cara dele, né, ao invés de fazer uma pintura indígena. Aí as educandas do 6º ano fazendo provas de redação. À direita, a turminha do pré-2 assando marshmallow pelo desejo da Liara. A Liara levou marshmallow porque queria fazer fogueira na floresta. Lembrando que eu fiz fogueira com o pré-2, mas não fiz com outras séries,
porque senti confiança mais nas crianças do que nos mais crescidos em fazer fogueira. Isso é um processo que a gente vai sentindo mesmo enquanto educador na floresta, né? Foi super tranquilo, um pequeno fogo, foi super simbólico esse momento. Aqui um educando que apresenta uma determinada dificuldade em literacia, e aí ele estava fazendo prova de português, um dia que a gente desafiou todas as proibições da escola, e junto com a educadora Fabiola, né, a gente foi com o quinto ano fazer prova. Ainda assim, a gente está transitando na nossa escola do modelo tradicional para o modelo democrático, ou de escola de trabalho de projeto. Mas a única coisa que eu fiz foi pegar a prova que já existe no sistema de apostilamento, né, essa coisa, prova que não prova nada, e fomos fazer essa prova fora, né? Então esse educando está fazendo a prova de português nessa posição, nessa postura, e ele foi muito bem, foi extremamente bem, foi incrível o resultado deles só trocarem um ambiente de prova, foi super importante. Aqui duas educandas do terceiro ano do ensino médio, nos trabalhos na floresta. Aí é nosso pequeno viveiro de mudas. Aqui é o quarto ano escalando, aí a gente pode ver o pequeno Arthur escalando uma jabuticabeira que ele está pelo menos a 4 vezes o tamanho dele, né? Muitos pais e muitos educadores pensam que eu sou maluco de deixar uma criança dessa subir nessa altura, mas a gente vai sentindo o risco e o perigo. Acho que todo mundo sabe o risco que é subir em árvore, e a gente consegue perceber uma criança que tem segurança ou não em subir em árvore, né? Até onde eles sobem, até o limite deles mesmo, né? A gente vai sentindo isso. Esse é um pequeno ambiente que a gente tem construído, já está um pouco modificado, né? É uma das áreas, que é a área mais baixa, que onde a gente recebe as crianças, ou começa ali o entorno para depois subirmos. Nosso bosque tem 3 morros. Aqui é a pequena Liz para 2, quando encontrou um besouro e teve um contato direto, né, com a experiência. E a alegria está por todos os cantos, né? Esse é um link para uma cartilha para os inspiradores da floresta, que eu posso disponibilizar depois o link. Acho que não vem o caso agora, até porque já passei 3 minutos, e agradeço a atenção de vocês para, nesse final de tarde, que as crianças do quarto ano, depois de fazerem uma horta, pararam de me ouvir e correram para ver esse pôr do sol. Eu estava falando sobre como plantar a horta e etc, etc. Mas em determinado momento eles simplesmente viram a luz, saíram correndo e foram ver esse sol. Pronto, era isso que eu tinha para dizer. Estou à disposição para intervenções, perguntas e etc. Oi? Oi, Rafael. Diz. Eu entrei, você já tinha começado a sua fala e achei muito interessante sua experiência. Só uma coisa, meu microfone estava aberto. O seu tava? Ai, que susto. Ok. Por um momento achei que eu estava falando com o microfone fechado. Mas Não, ok, diga, tava. Latina. Então, boa noite a todos. E eu achei muito interessante sua experiência. Muitas coisas que você estudou, que você citou também fazem parte do meu caminho. E aí, eu não sei se você falou, você deve ter falado em algum momento, desculpa a repergunta, mas então essa escola que você está dizendo, ela é uma escola formal, né? Ela é uma escola formal, só que ela é totalmente permeada pela natureza, e aí as crianças têm a oportunidade de estar ali, pelo menos essa uma vez por semana, esse período que você falou de 2 horas, é isso? Sim.
O colégio UBM, ele tem do maternal ao ensino médio, passando pela educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Nós estamos fazendo uma transição de modelo no ensino fundamental 1 para metodologia de trabalho de projetos, está tentando tirar a apostila, trabalhar com material de apoio, fazendo uma desseriação, né, intergeracional até o quinto ano. Agora, do sexto ao nono e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, é uma escola tradicional. Eles têm aulas e tudo, mas a maioria das aulas, até o Darlon, nosso professor, está aí conectado, o nosso professor de geografia, eles fazem fora. Eles podem passar um conteúdo de 15 a 20 minutos dentro da sala, mas os educadores vão para fora, independente se é uma sessão de forest school ou não. Eles gozam de uma área externa muito grande na escola. Então, ainda que seja formal, que tenha diário, que tenha apostila, que tenha prova, avaliação, sistema e etc., nós percebemos que reduzem muito o nível de ansiedade quando eles trabalham dessa forma, né? Sim. E aí eles ficam... Qual que é o período que eles ficam? Eles ficam o dia inteiro? Então, a nossa escola não é em tempo integral. O Colégio BM, na parte da manhã, atende o segundo ciclo e o ensino médio. E a parte da tarde, a gente atende educação infantil e fundamental 1. Pelo menos uma vez por semana, o infantil e o fundamental 1 vão para a floresta numa sessão. Mas eles vão mais de uma vez na semana com as educadoras, fazer algum trabalho que tenha a ver com conteúdo e tal. As sessões duram até 2 horas, de 1h30 a 2 horas. O Fundamental 2 e o ensino médio depende, varia. Às vezes um educador que tem 3 tempos, né, de hora-aula, de 50 minutos, essas coisas que eu também me questiono muito, esse horário, às vezes ele usa 2 dos seus 3 tempos, às vezes usa 1 do seu tempo, às vezes fica todo o tempo fora. Isso é relativo, né? Depende bastante da forma como ele quer abordar. Mas, no mínimo, uma vez por semana, cada turma vai, né? Ou sai de alguma maneira, ou comigo ou com outros educadores. Legal. E o ensino infantil... ele tem também um currículo, ou vocês conseguem ir para esse lado mais de um brincar livre? Como é que é? Eu me interesso porque, na verdade, o meu trabalho, eu já trabalhei com várias idades, mas hoje em dia é a primeiríssima infância, né? E aí, por isso, meu interesse agora pelo infantil. Como é que é essa abordagem que vocês fazem ali? O tempo que eles têm para brincar, ou se é voltado somente para isso, enfim. Tina, você é parceira da Carol, certo? Isso. Ok. Na educação de infância, a gente tem trabalhado bastante com a ideia do currículo subjetivo. A gente segue as orientações da base nacional, mas até o pré-2, que também são termos que eu questiono muito, mas são os utilizados nessa escola, na nossa escola, pré-escolar, na escola, para mim não faz sentido. Ou seja, eu trabalho lá, mas eu tenho uma crítica ao trabalho, né? Então, consciente, né? Até o pré-2, eles trabalham bastante o brincar livre. As educadoras têm muita liberdade para sair, para levar as crianças para a quadra, ou para o campo de futebol, ou para a floresta, ou para o bosque, ou para o pomar, ou para o pátio, para a praça. Então, eles trabalham bastante o brincar livre. Bastante mesmo, assim. Algumas atividades orientadas, mas eles criarem as próprias brincadeiras. O pré-2, inclusive, conquistou algumas montanhas, vou dizer montanhas, ou algumas escaladas, que o ensino médio nunca conseguiu conquistar. Eles foram e, de repente, começaram a subir um barranco que eu deixei subir porque achei que eles não fossem conseguir. Quando eu fui ver, uma educanda estava lá em cima do morro
E eu falei, caramba, eles conseguiram, então bora lá, vamos cuidar disso aqui. Então eles vão criando Sim. também, coletando materiais, evidências de seres mágicos na floresta, os chapeuzinhos dos duendes, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo do link que eu mandei. Eles têm essa educação de infância muito livre lá mesmo. Para se sujar, isso a gente já trabalhou muito, um lema com os pais que a gente prefere lá no nosso colégio, um joelho ralado do que um coração despedaçado. A gente segue muito isso, então eles voltam puro barro, pura lama, e ok, a família já ok, meu filho voltou feliz, né? Isso já começa a se ajustar nas idades maiores, né? A sujidade, né? Isso já... Mas sim, eles brincam bastante livre ao ar livre. Que bom. A minha última pergunta era sobre isso mesmo que você comentou agora, como é que é o público pais, né? Porque a escola, a gente atende dois públicos, que são os pais, os adultos, né? Expectativa e tudo mais, as cobranças, e o público que são as crianças. E as necessidades e o que a alminha pede é totalmente diferente, né? Desses dois públicos. Como é que são esses pais que buscam essa escola? O que você percebe, assim, que eles buscam? Se existe um perfil que você consegue identificar, se eles, de certa forma, ajudam vocês nesse processo. Como é que é? Nós estamos falando com uma gama largada de pais. Assim, talvez eu tenha um conjunto de pais que posso considerar uma comunidade coesa, não tão coesa assim em valores sociais, porque, né, temos aí diferentes valores sociais, mas coesa naquilo que se refere à educação dos seus filhos dentro daquela escola, até a educação infantil. Depois essa gama vai se diversificando nas séries para cima, né? Do primeiro ao quinto ano, e depois no fundamental os pais se envolvem menos, no ensino médio quase não se envolvem, né? Mas na educação infantil os pais têm uma flexibilização muito participativa, digo assim. Tivemos pouquíssimas reclamações em relação a isso. Vez ou outra um pai pergunta o que é aquele arranhado, o que é aquele hematomazinho, e a gente fala que foi na floresta, que caiu o barranco, ou que se cortou no pau-jacaré, que a gente tem muito pau-jacaré, né, que é uma árvore cheia de espinho, ou na paineira, que a gente tem bastante dessa árvore lá. Mas nunca tivemos assim reclamação por isso. Nós temos outros tipos de reclamação dos pais ao sistema, ao conteúdo, a forma, talvez, quanto mais tradicional a atividade, mais os pais do ensino infantil acho que se manifestam, né? Então a gente tem aí um grupo de pais que é super parceiro nesse sentido. E não reclama da sujeira. A gente ainda brinca com eles que eles aprendem uma coisa na escola e outra em casa. Na escola eles aprendem bastante sobre todas as competências que eu citei nos slides anteriores. E em casa eles aprendem a lavar roupa. Então, boa. É isso. Eu acho que a Tina... Obrigada, Rafael. Eu que agradeço a atenção. Mas é interessante, Rafael, que como a gente partilhando de referências de pesquisa muito próximas, as experiências podem ser muito diferentes, né, Ti? Essa referência é a referência escolar, embora a gente tenha, é isso que eu quero dizer, embora a gente tenha as mesmas, uma pesquisa muito parecida, a nossa prática é muito diferente, né? E acho que essa curiosidade da Tina, né, também, né? Como porque é a prática escolar, a busca, né? Eu acho a mesma, né? Que tá dentro desse monte de coisa que tem que cumprir, né? Da escolarização, e que já eu acho muito interessante, já porque a escola precisa, né, sair, Rafael, do modelo
Essa é uma tradicional. dificuldade Pesquisa é premente, nossa. urgente, né? E como isso pode ser feito de vários jeitos, dentro da escola, que é a sua prática. E a gente fica aqui muito curiosa mesmo, de saber como será que está rolando, né? Como é que você sente, está funcionando, né? Toda a rede, Eu toda a diria que comunidade está envolvida e está percebendo o quanto tudo isso é importante, o quanto a criança está lá na floresta, e quanto a floresta está dentro desse espaço. Faz alguma diferença? Eu diria né? que esse processo dentro do Colégio BM foi muito bem abraçado por todos. A gente tem uma parcela muito pequena das crianças que não aderiram ou que não gostam de subir a floresta, e é respeitado. É uma turma muito grande do primeiro ano do ensino médio, são muito grande para o nosso padrão. A gente tem 283 crianças na nossa escola. Temos uma turma por série. É uma escola pequena. E o primeiro ano do ensino médio é uma das nossas maiores turmas, com 35 crianças. Metade, às vezes, não quer ir e não vai, fica fazendo outra atividade. Outra metade sobe e faz atividade, mas esses desejos também são respeitados, né? Então, a floresta dentro da escola também tem essas questões, né? Porque se eles tivessem que se deslocar até um parque nacional, provavelmente iam a contragosto. Não teriam a chance de ficar dentro da escola, né? Dentro de sala ou em outro ambiente de aprendizagem. Eu estou falando da floresta, mas também as crianças gostam da biblioteca, da sala de informática, né? Dos laboratórios, porque como a gente é um centro universitário, a gente tem um laboratório de engenharia, de biologia, de veterinária, e os alunos da escola têm acesso a esses laboratórios de acordo com a demanda dos educadores, né? Voltei. Então, é muito interessante mesmo, Rafael. Eu comecei lá na escola, né? Dentro da formalidade também. E Desculpa, só localizar qual escola? eu, em São Paulo, eu trabalhei no Miguel de Cervantes, que é uma escola bicultural, né? Espanhola. Depois, em Santos, eu trabalhei em outras duas, no GMPG, que é bem grande lá. Enfim, só que especialmente essa lá em São Paulo, que é uma escola bem grande, existe essa corrida também entre as próprias escolas, né, para o vestibular, para o Enem, e houve uma transformação muito grande ali enquanto eu trabalhava lá, até tecnológica, então as salas passaram a ser digital, tudo mais. Como é que você acha que esses universos se conversam? Porque a gente está inserido num mundo, né, onde as telas e a tecnologia ela está entrando de uma forma que, de certa forma, a gente, mesmo como adultos, não controla, né? A gente vê muitos adultos, como é que chama? Perdidos, né? Como usar essa ferramenta, absortos, né? Enfim, e que dirá as crianças, né? Quando a gente apresenta para elas isso, mas ao mesmo tempo é uma realidade que não vai mudar, né? A nossa sociedade ela está inserida na tecnologia. Então, como é que você vê esse equilíbrio dos dois lados? Porque a gente é natureza e quando as pessoas percebem que isso é uma verdade e o quanto isso conversa com a nossa alma, né? Quando a gente sente e vê realmente que esse afastamento é real, não dá para não ter mais isso, né? Não estar mais na natureza. Mas também que natureza é essa que a gente está falando? Você tem a oportunidade de levá-los para a floresta, mas a Carol e eu, no nosso trabalho, a gente também busca qual que é essa natureza interior, qual que é essa natureza que está também na cidade. Enfim, como é que você sente na sua experiência essa conversa entre essa ameaça, né, à humanidade que são as redes sociais, a internet, enfim, e por outro lado, essa nossa sede
por natureza, porque nós somos natureza, né? Como é que você sente? Se você sente que são polaridades, se elas se complementam, de que forma que você sente isso? Como que vocês conseguem equilibrar? Eu acho que gaguejando aqui. Trabalho lá com dois conceitos, a conexão e a conectividade. Eu acho que o trabalho da conectividade, às vezes, ela é necessária, porque quando a gente faz um esforço para o desapostilamento, os recursos que nos restam, os recursos que todo o conteúdo necessário para cumprir aquilo que se chama de currículo, da grade, do aprisionamento curricular, tem lugar na internet. Né? Se a gente quiser liberar a apostila, o acesso à internet precisa ser realmente feito de forma produtiva. E a conexão, quando as crianças estão na natureza e trabalham a conexão delas consigo mesmas, isso tem um impacto realmente exorbitante, principalmente nas crianças do ensino médio. Eu digo crianças porque tem um pouco de antipatia com o termo aluno, né? Porque eu acho que aluno vem do alere, de alimentar, né? Como se fosse algo que a gente precisasse ficar alimentando como se estivesse moribundo. E já não, é um rótulo também, né? Eles se autoalimentam, então, por isso que eu acho que de forma criativa, por isso que eu prefiro o termo crianças. Mas as crianças do ensino médio, quando fizeram uma atividade de meditação na floresta, elas tiveram uma conexão com elas de forma muito brutal, muito incrível. De um lado emocional, de um lado social, de um lado ecológico, muito poderoso. Agora, também parte de nós como exemplo. Eu, desde das confusões políticas e eleitorais de outubro do ano passado, eu resolvi me desligar de todas as redes sociais. Eu percebi o impacto que isso teve na minha vida, o quanto eu me conectei com comunidades, o quanto minha rede social aumentou. Sim. Minha rede social real, né? Real, exato. Encontros mais poderosos, pessoas mais próximas. Então, não adiantava eu ficar criticando ou falando das redes sociais estando ali. Então, eu saí de todas as redes sociais, exceto o WhatsApp, que ainda mantém uma certa conexão ou conectividade. Mas esse exemplo também que nós fazemos inspira as crianças. Então, eu acho que é mesmo um equilíbrio. Quando eu falo do Colégio UBM, nós temos lá a floresta, mas também temos uma biblioteca com Wi-Fi, que eles gozam de acesso liberado. Temos um laboratório de informática, temos salas com computadores, e eles fazem esse equilíbrio, quando precisam de conectividade e quando precisam se conectar. Porque senão, se a gente fizesse... proibir a conectividade hoje, num período de internet das coisas, de Bitcoin, de carro autônomo, de etc., de redes sociais, talvez façamos uma reflexão com um filme do Capitão Fantástico, né? Criamos uma sociedade só capaz de viver em relações como aquela. Mas também que tipo de sociedade nós vamos criar, né? Talvez é uma reflexão que a gente precisa fazer dentro desse contexto, né? Eu, por exemplo, se tivesse tanta aversão à conectividade, não estaria aqui agora com pessoas que nem conheço, falando sobre natureza, né? Estaria lá no bosque ao invés de estar aqui dentro de casa. Sim. E você sente que esse caminho que vocês fazem com as crianças ali, claro, chega nos pais de alguma forma, mas vocês têm algum plano, alguma atividade, algum convite para esse adulto estar ali ou para ele vivenciar isso de alguma forma? Porque isso também, você falou da conectividade, eu entendo, e eu acho que é isso, né? Não tem como a gente sair, mas também depende muito da idade que a gente está falando, né? Eu acho que tudo é relativo, mas
eu acho que é tão importante quanto o que a gente oferece na escola ou nesses espaços, né, nos quintais, que depois a gente vai falar um pouquinho disso também, em casa, né? O que eles vivenciam em casa, como é que eles compartilham isso também em família. E aí eu fiquei interessada nisso, como é que são a participação desses pais, né? Se eles são interessados, porque nas escolas que eu passei era bem pouco interesse, que os pais tinham estar em reunião ou estar, enfim, palestras, coisas que ofereciam, né? E como é que você sente isso desses pais e se vocês promovem ações também junto à família? Para eu chegar a um modelo que eu acredito poderoso, como foi da escola Bloom, como é o da escola da Floresta Bloom, em Sintra, toda a sessão na floresta deveria... Ei, bonitinho. Quem é esse? É a Angelina, minha filha. Oi, Angelina. Ai, porque são super curiosos, né? Que ele falou para você. Pronto. Ei. É uma macaquinha também, né? Para dizer, eu acho que toda sessão deveria ter os pais. Deveria ter um pai ou uma mãe, ou um avô, ou um responsável pela educação das crianças nas sessões. A gente ainda não chegou a esse lugar por uma razão. Eu queria... É o primeiro ano que a Floresta Escola UBM está de forma regular. Em 2017, nós fizemos sessões soltas uma vez por mês. Em 2018, nós fizemos a cada 15 dias durante um semestre. E agora, esse ano, nós estamos fazendo dessa forma regular e sistematizada. Então, eu percebo que as crianças precisam criar aquilo que eu chamo de criação, o chão de criança. Elas precisam primeiro se empoderar do espaço, perceber que aquele espaço, aquele lugar é delas. E depois vêm os visitantes, tanto que agora para o segundo semestre nós estamos abrindo as visitações, dentro de um cronograma sistematizado com a educação infantil e primeiro ciclo, ou Fundamental 1, para receber visitas, tanto de educadores, pedagogos, pais, visitantes interessados que queiram conhecer o projeto. Porque agora as crianças empoderadas, tendo aquele lugar, elas não perdem a espontaneidade na visita de um adulto ou de um curioso, né, de uma pessoa interessada. Então, acho que agora é uma etapa bacana para inserir os pais nesse assunto. A gente já estava aberto, os pais que quisessem visitar já estava aberto, mas não há espontaneidade, de forma espontânea, nem voluntária. Os pais ainda... vocês lá e eu caso, vocês estão entregues aí, meu filho está entregue aí, façam com eles. Aqui eu só não mato, nem machuco meus filhos, mas eles estão, né, ainda não teve um pai falar, quero muito ir e tal, apesar da gente deixar sempre isso à vontade. O que a gente está idealizando, eu já fiz alguns, são piqueniques aos finais de semana, dentro da área onde as crianças brincam e aprendem, né? Então, dentro dos piqueniques, dentro desse já fizemos 3, agora para o final do ano a gente ainda deve fazer mais alguns, também como estratégia de captação de alunos, que é uma escola privada. O pai consegue perceber que dentro, quando a gente faz as atividades educativas, os pais conseguem perceber que a criança aprende sem ninguém ensinar nada. Então, a gente entra no paradigma da aprendizagem, não da instrução. Então, esse lugar que é o mais fantástico, quando o pai percebe o quão inspirador ou estimulante é a natureza. Que no ambiente asséptico de sala de aula, só com um quadro branco, ou na devoção da instrução, da profissão, né? Da profecia, do professor que precisa professar, limita a capacidade, ou melhor, limita a aprendizagem da criança naquilo que o professor se propõe a ensinar. Ali no piquenique, a gente faz atividades
das crianças com os pais. Às vezes vai o irmão mais novo, vai a criança, vai o pai, às vezes vai a mãe ou uma avó, e todas essas gerações estão juntas na atividade. E todos estão aprendendo a mesma coisa, sem ninguém ensinar nada. Então, são essas atividades, tanto o piquenique quanto agora para frente, a partir de setembro. Já entramos em setembro, aliás, o ano voou, mas os pais estão convidados, os pais, professores, pedagogos, vocês, todos aqui estão convidados a virem visitar o projeto com criança, porque o nosso bosque é um com criança e é outro sem criança, vale ressaltar. É verdade, o ano passado a gente fez um evento aqui em Floripa também, que era o Cria que Voa, que era uma experiência na natureza, era para educador, para quem se interessasse também, mas a premissa era que tinha que ter criança. Então, é o que você falou, vivenciar alguma coisa que a gente está falando na teoria é muito diferente de ver acontecendo com a criança, né? E a gente se envolvendo junto. Eu vou parar de perguntar um pouco, porque deve ter um monte de gente querendo falar. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço aí tanta atenção e curiosidade. Estou à disposição. Obrigada. E aí, Carol? Gabriel, tem alguém querendo conversar com o Rafael? Podemos dar sequência? Podemos, Rafael? Pois sim, eu acho que sim, por mim, eu acho que tá fluido, eu acho que vamos dar sequência, vocês apresentam o projeto de vocês e quem sentir de colocar alguma coisa e quiser questionar, aguarda o momento adequado que sentir e se posiciona. Eu falei no começo, Tina, antes de você entrar, pedi para o Rafael começar, para você entrar. Obrigada, consegui chegar. Pode chegar a tempo. E eu disse, na verdade, que eu não me importava da gente ir conversando e se alguém quiser perguntar e interromper nosso papo. Dava muita vontade de estar presencial, né? Dá muita vontade de estar sentado junto. Isso com certeza, né? Com certeza, né? Mas é incrível também, né? A oportunidade que a gente tem de, mesmo assim, estar junto, conversando, ouvindo. Sim. Bem incrível. E no final das contas, acho que as nossas práticas conversam, fazemos parte da mesma teia, Rafael. Com certeza. De prática, de pesquisa e de prática. Eu e a Tina criamos há 4 anos o Almanac Curioso, que nada mais é do que uma pesquisa viva, que começa como uma pesquisa viva, né? Sobre criança e natureza. Mas que, como a natureza permanente, se movimenta e é muito viva. Então, dessa pesquisa, que nunca para, somos 2 biólogas, inclusive, e desses movimentos. Hoje a gente tem 2 quintais que a gente abre as portas, 2 quintais brincantes, 2 espaços de brincar, não só para crianças, porque tem muita gente envolvida, tem muita gente brincando. Nós que criamos, mas também uma comunidade
toda, que interage, que troca, que faz parte, que É pulsante, né? É por isso que a gente fala que é uma pulsante. pesquisa viva. Eu queria comentar um pouco que o Almanac, ele surgiu com muita vontade da gente conseguir inspirar outros adultos a cuidarem da infância, né? Especialmente assim, da primeira infância, percebendo o quão essas famílias de hoje, inclusive nós, né, que a gente, na época que a gente criou o Almanac, a gente tinha praticamente acabado de ser mães juntas, né, ao mesmo tempo. Nossas filhas têm a mesma idade. Então, essa urgência, né, da gente falar sobre isso e da gente realmente é como se fosse um convite ao despertar, porque esse caminho ele é único, né? Ele é percorrido, ele é autoral, eu costumo dizer. A gente, acho que pode atuar como talvez aquele buraquinho que fica lá, que a pessoa fica com curiosidade de dar uma espiadinha, né? Mas essa portinha acaba que cada um tem que abrir, mas essa percepção de que somos teia, de que somos natureza e que nossa saúde em todos os sentidos depende dela, né? E o quanto isso a gente precisa resgatar em nós e também nas crianças que estão próximas da gente, né? A gente gosta sempre de relembrar que o Rubem Alves dizia que todo adulto que está próximo a uma criança é um educador, né? Eu quero, daqui. Tem muita gente aí que te inspira, que inspira a gente também, né, Ká? Que são nossos pontos de mutação, nossos pontos de discussão. Quando você falou do Joseph Cornell, eu depois queria compartilhar com você que eu fiz um curso de pós-graduação com a Rita Mendonça, e esse momento que eu conheci a Sharing Nature, né, e as vivências com a natureza foi um dos pontos de mutação, porque até então o que a gente tinha na faculdade era uma educação ambiental totalmente quadrada e conteudista, e para mim não tinha significado nenhum, e eu sentia que eu queria muito trabalhar essa interface natureza-pessoa, né? E quando eu conheci o Sharing Nature, eu falei, meu Deus, já existe, né, alguém que conseguiu tornar isso um método, né? E, enfim, o Capra que você citou. Então, na minha história tem todo esse caminhar aí, e a Carol e eu nesse também caminhar do Almanac, a gente foi nos desescolarizando, né? E nessa desescolarização também percebendo, como você já percebeu também, que a aprendizagem acontece sozinha, né? E que a natureza é a nossa mestra. E que ali tudo acontece. E não só da né? criança, né? Que é da natureza do ser humano aprender, né? Que em adulto a gente vai desaprendendo como aprende. Sim. E a curiosidade, né? Interessante que hoje essa pesquisa viva que a gente faz é justamente porque a gente sacou e que é uma pesquisa livre. Eu sou mestre, fui até meu mestrado para entender, inclusive, que hoje o que eu pesquiso é porque eu sou livre para pesquisar no momento, com o orientador que eu escolher, que pode ser o Joseph Cornell, que pode ser o Richard Louv, que eu posso escolher quem eu quero me orientar e pesquisar, e que é da minha natureza aprender, que é da natureza de todo ser humano aprender, né? E isso é uma das coisas que a gente acha essencial nesses espaços, nesses quintais, que são os quintais que a gente fala, que são desde os nossos quintais de infância. Acho que quando o adulto é convidado para estar nesses quintais, inclusive, a primeira coisa que vem na mente desses adultos são: nossa, mas essa era a minha infância, né? E essa é a primeira conexão interessante que rola, né? Por isso que a gente acha já que é muito importante que isso aconteça. Que essa é a primeira conexão, mas que lindo, era isso que eu brincava. Eu fazia isso, né? Resgata uma memória, conexão. né?
Resgata uma memória, alguma coisa bate ali, né? Deixa Que eu volta só a querer falar fazer. fazer um comentário que essa criança que há na gente, eu sempre tive medo de virar adulto quando eu era criança, né? Então aquela trauma, aquela situação toda, né? E depois que eu fiquei adulto, eu nunca deixei de ser criança, né? Então eu sempre brinco essa criança que há na gente, né? Agora, a potência da nossa floresta, eu queria só ressaltar uma coisa para vocês, meninas, que ainda que tenhamos Richard Louv, Fritjof Capra, Paulo Freire, ou José Pacheco, ou seja lá quem for, são todos homens brancos do norte. No meu mestrado eu fiz questão de ter uma base teórica de uma mulher negra brasileira do sul, que é a Léia Tiribo. Então, a Léia, eu acho que os saberes femininos, como a Léia expõe, faz com que a gente se coloque o pé no chão, fique em círculo, tenha o matriarcado como uma outra forma de organização social. Então, todos esses aspectos também são muito influenciadores na proposta que eu tenho levado para o UBM, né, e para a minha prática educativa. Sulizar as relações acadêmicas. Ainda que Joseph Cornell tenha criou, ainda que, né, todos esses conceitos da Finlândia, da Europa. Quando eu terminei o curso de Forest School com Patrick, que é um gaulês, né, um galês, eu ri, vem cá, eu ri muito, falei assim, Pacheco, Patrick, desculpa a minha deselegância, mas a Forest School na Europa é uma coisa, a Forest School, a Floresta Escola no Brasil, a gente entra na Forest School em Portugal, a criança pergunta, para que serve essa... E quem chegou? Ai, tem um bebezinho com a essa é a pequena Liz. Quando eu entrei na floresta com as crianças em Sintra, as crianças perguntavam, para que serve essa árvore? Para cortar, para fazer papel. Aí perguntava assim, para que serve, né, para fazer biocombustível, para queimar? Quando a gente está no Brasil, em qualquer floresta na Mata Atlântica que você entre, ainda que tenha 2 hectares de terra, se for um quintal bem preservado, ou uma agrofloresta ou alguma coisa assim, você não consegue andar 10 metros em 2 horas. Se elas perguntarem para que serve todas as plantas, essa é para comer, essa é chá para barriga, essa é chá para ansiedade, essa aqui a gente faz uma salada, essa aqui se pegar essa aqui a casca, ainda não sei. Essa eu ainda vou saber. E você fica horas para avançar 10 metros floresta dentro, de acordo com a curiosidade das crianças. Então, os saberes indígenas também me ensinaram muito a fazer uma floresta escola tipo Brazilian kind of life, entendeu? Acho que só para ressaltar que ainda que tem esses autores em comum, a nossa comunidade indígena e o saber da nossa floresta e os nossos intelectuais brasileiros e brasileiras me guiam muito, né? Só queria ressaltar esse... Além disso, Rafael, eu acho que então a gente vem dessa escolarização, acho que eu e a Tina, né, e num movimento, inclusive, de aplicar métodos e metodologias e querer o começo, meio e fim, né? A gente é muito diferente já do que a gente começou lá atrás, né? Nossa, muito meu Deus. Diferente. É muito legal ver essa evolução. Essa é uma das fontes, né? A fonte principal é quando a gente sai dessa nossa pesquisa e da vontade só da gente compartilhar a pesquisa para ir para uma prática de observação profunda, muito profunda, que é inquietante, porque você o tempo inteiro na presença da criança, de uma criança, convidado a se observar e observar a criança, observar suas emoções, observar sua inquietude, observar
o quanto as suas intenções, né? E quanto aquela intenção também não pode ser que não sirva absolutamente nada, né, para a criança. A necessidade de controle do que ela aprende, do que ela precisa aprender, né? Então, a gente se transforma muito quando a gente vai para a prática e tem que fazer esse exercício e descobre que nada como a prática para a prática e estar na natureza de uma forma muito intuitiva e livre para aprender, de verdade. Aprender sobre porque no final, né? Tão profunda sobre o que é da nossa natureza humana, que ninguém, nenhum livro é capaz de dizer, a não ser que a gente sinta aqui dentro. Né? Quando você estava falando, Cá, de a gente escolher os nossos mestres, né? E aí ele falou também dessa sabedoria aqui do nosso lugar, tudo mais. Eu estava pensando aqui que é uma coisa que a gente pensa e fala, e você falou nas entrelinhas agora, essa postura de observação e de presença, na verdade, os nossos verdadeiros mestres são as crianças, né? Porque a gente vem com bastante teoria, as teorias ajudam a embasar muita coisa, a gente entender, a gente refletir, até a gente testar coisas, né? Experimentar, mas é uma intelectualização, né? Que é importante, porque faz parte da reflexão. Mas quando você tá lá entregue com a criança, é onde a gente mais aprende, né? É incrível, elas assim. Elas aprendem mais entre elas do que a gente ensinando algo, né? Não, mas eu tô dizendo assim que nós, adultos e educadores, né? Não sei, porque eu não sei se eu me defino assim, né? Mas o quanto a gente aprende observando elas. A gente aprende tanto sobre elas, sobre nós, sobre as relações. É uma reflexão que é a todo momento, né? E a gente percebe o quanto estar isso tudo acontecendo na natureza é muito potencializado. E outra coisa que o Rafael falou na fala dele ali, e que a gente fala bastante também nos quintais, né, Cá? E estar na natureza, essa coisa do risco, né? Da curiosidade, precisa ter um risco, precisa ter o desafio, né? E como as nossas crianças também sobem lá no alto. Meu Deus, a Angelina sobe em árvore que não tem galho, sabe? Vai que nem cara que tira coco do coqueiro. E ela tem 5 anos. De onde que aprendeu? Não aprendeu, tá na gente, né? A gente que vai perdendo. E eu pergunto para os adultos. Nossa, eu subi a árvore na minha ela aprendeu, inteira, mas ninguém ensinou, né? Essa é a coisa. Aprendeu, mas ninguém ensinou, né? E a gente para de fazer isso, né? E eu tenho ultimamente perguntado mais, quando a pessoa fala, nossa, eu subia tanto em árvore quando era criança. Mas você não sobe mais? E geralmente a resposta é, nossa, nunca mais subi. E eu tenho feito esse exercício de cada vez subir mais, junto com ele, sabe? E quanta coisa que a gente descobre, até lá na Casa Curiosa, né, Cá? A gente de subir em árvore para aprender um tecido acrobático ali. Nossa, como é gostoso estar aqui. Eu acho que eu vou fazer uma rede aqui. Sabe, você descobre outras coisas, você tem outras visões, né? É outro horizonte, ou seja, é isso, né? Agora, estar ali. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente fala de floresta escola no Brasil, ou eu tenho falado, é que o conhecimento da agrofloresta me fez pensar que é possível plantar uma escola, né? Você citou, bom, pelo menos temos aí grandes educadores que trabalham com educação Waldorf e agrofloresta, que percebem o período de plantio que é possível fazer com as crianças para trabalhar, por exemplo, o M. Então, planta-se o milho, aí depois a colheita, né? E depois esses processos e etc., tanto de literacia quanto numeracia, por meio da floresta, mas o plantar uma escola, a agrofloresta didática ou agrofloresta pedagógica tem um potencial enorme que talvez em outros países não é possível, quanto é possível em toda a extensão do nosso país.
talvez só não seja no deserto ali no sertão, né, nordestino, entre Tocantins e as costas da Bahia e as costas de Pernambuco, assim, com tanta... Posso estar falando besteira, mas acredito que, exceto ali, a facilidade com que a gente tem em todo o território nacional de plantar uma escola com as crianças, né? As crianças plantarem a sua própria escola, eu acho que é poderosíssimo. Rafael, tem uma... Eu brinco que aqui na Casa Curiosa a gente tem a gente trabalha agroecologia anarquizada, porque lá no começo a gente começa pensando, imagina que eu chego nesse quintal, que é o quintal da minha casa, e é um quintal gramadão, um grandão, assim. E aí a gente chega para esse quintal, eu lembro do dia que a primeira vez que eu entrei aqui nesse quintal, eu mandei uma foto para Tino e falei, Tino, o que você faria com esse quintal? E a gente até publicou isso, o que vocês fariam com esse quintal? Que é um gramadão só, com 5 árvores. Um cajueiro aqui no sul, uma goiabeira e os chapéus de sol. E aí a gente pensava, poxa, vamos plantar, vamos ter uma horta, o que a gente vai fazer? Veio uma amiga minha que viaja o mundo conhecendo formas de cultivo diversos e tal, e ela veio aqui, não, você faz um jardim vertical, você faz uma agrofloresta, você pode fazer o que você quiser aqui, né? E aí, conforme a gente foi desaprendendo, junto com as crianças, rola uma coisa muito interessante, que a gente está aqui dentro, mas a gente também... Eu estou num lugar que a natureza num lugar muito natural. Eu estou a 1 quilômetro aqui do mar, num lugar onde o rio deságua no mar, um rio incrível, uma restinga linda, com um morro e uma floresta linda. As crianças estão nesse lugar o tempo inteiro. A gente está a 10 quilômetros de um centro de visitantes do maior parque estadual de Santa Catarina, que a gente vai muito para lá. Então as crianças estão nesse espaço, a gente está nesse lugar. Então a gente traz aqui para esse quintal também muito dos elementos da natureza para brincar aqui dentro. Então as crianças brincam muito com as sementes, brincam muito com as flores, brincam com essas coisas. E aí, conforme elas brincam, eu começo a perceber que as coisas começam a nascer espontaneamente desse brincar deles. A gente também chama de agroecologia brincante, porque é desse lugar, ele começa a brotar e nascer coisas que as crianças brincam. E hoje o quintal é completamente diferente e é plantado por essas crianças passarinho. E eu sinto que nem que se a gente colocasse toda a intenção pedagógica, esse quintal teria a abundância, ou essas crianças teriam aprendido ou tanto quanto elas aprendem e aprenderam livremente brincando dessa forma, sabe? Conhecendo o espaço onde elas estão, vivendo nesse lugar onde elas estão, com a gente também mediando e trazendo elementos, trazendo materiais, trazendo também um pouco da nossa pesquisa e da nossa curiosidade brincante. E nessa mistura, o que vem, a gente não controla, mas é muito abundante, é muito incrível. Isso é parte também do que rola, sabe? A gente aprendeu um pouquinho para... cada vez mais a gente tem tentado deixar que eles nos guiem a natureza, mesmo porque outra coisa linda é observar como esse quintal é um quintal no inverno, que todo encontro tem uma fogueira, e no verão, ou agora entrando a primavera e as flores começando, os passarinhos, os besouros, e como é que muda, o inverno não tem besouro, e o que está acontecendo, os sapos, como é que vai interagindo com essas transformações todas, como isso é natural. Pois eu queria fazer umas perguntas aqui, né? Nesse sentido. Quantas crianças atendem, o projeto atende? Agora eu estou vendo a cara da Thalita.
Quantas crianças o projeto atende? Qual a periodicidade? Qual a faixa etária? Se é público ou pago? Se é privado e não pago? Como é subvencionado? Essas questões estruturais que eu acho que fazem sentido. Por exemplo, quando a gente fala isso, a gente inspira muita gente. As pessoas que vão assistir esses vídeos, elas estão sempre em busca de perguntas. Quero fazer uma escola na floresta. Aí elas procuram essas informações que nós estamos partilhando aqui. Mas existem muitos desafios burocráticos e logísticos que, quando uma pessoa se dedica a isso, ela encontra. Então, o tamanho da estrutura, a sua área, qual o tamanho da sua área, qual a capacidade de atendimento que você tem, se você atende menos do que você tem capacidade, se quer atender mais. Queria que vocês gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essa questão estrutural, para poder entender um pouco também. Temos 2 quintais ativos hoje, né? E eles nasceram e funcionam e a gente administra de maneiras completamente diferentes, porque é preciso que eles sejam únicos, porque eles estão em lugares diferentes e estão atendendo a necessidades bastante diferentes. A Casa Curiosa é a minha casa, foi a nossa primeira porta aberta, né? Ela nasce de um encontro da comunidade com uma inquietação escolar, da escolarização e uma necessidade de cuidado compartilhado das crianças, que eu acho que muitos desses quintais hoje nascem dessa forma, inclusive. E aí, com a nossa vontade, com o nosso sonho, meu e da Tina, de ir para a prática, sair da nossa pesquisa e da nossa vivência quase exclusivamente materna naquele momento para uma prática, para observação e para o acolhimento de mais crianças. Nasce assim, e aí depois de um ano, no movimento, natureza total, a Tina muda de lugar e com outra necessidade, com outra dupla de parceria, cria o outro jardim, que tem mais, eu acho que ela pode dizer mais, mas que tem mais uma característica de atender, de serviço, hoje, do que a Casa Curiosa tem. Então, a Casa Curiosa aqui na Guarda e o Jardim Curioso em Florianópolis com a Tina. A Casa Curiosa, o atendimento, a Casa Curiosa ela é bastante impermanente. A gente estava nos últimos 3 meses abrindo 4 períodos por semana. A gente tem hoje um grupo de 20 famílias que ficam se revezando nesses 4 períodos. A gente começou, eu e a Tina lá, eu e a Tina no espaço, e mais uma pessoa aqui, os únicos adultos presentes. Quando a Tina se afasta, as famílias entram e assumem o espaço como comunidade mesmo, de aprendizagem, revezando, cuidando, aprendendo e ressignificando a si mesmo e as suas relações com as crianças, com a natureza. Bem incrível esse processo. Aqui na Casa Curiosa funciona de várias formas também. A questão financeira, quem pode colaborar financeiramente, colabora financeiramente. Quem pode oferecer outro, a gente precisa de muita coisa, né? A gente precisa de grana, mas a gente precisa também de comida, a gente precisa de serviços. Então tem famílias que colaboram trocando serviços, trocando inclusive por presença aqui, por uma regularidade no apoio aqui. Então, por aqui na Casa Curiosa tem essa flexibilidade. A gente estava há 3 meses atrás, então, atendendo 4 vezes por semana, sendo que uma das vezes por semana a gente saía com eles. A gente ia para a praia, a gente ia para o centro de visitantes do parque, a gente ia fazer trilha, a gente ia sair um pouquinho. Mas agosto é um mês muito convite para um recolhimento, então a gente diminuiu um pouquinho.
E a gente vai sentindo e vai se comunicando. Essa comunidade que está aqui hoje é muito ativa e a gente entende, vai se comunicando, vai entendendo as necessidades, o que pode, o que não pode, qual é a sustentabilidade, né? O que nos sustenta e como é que funciona, como é que faz girar, se é sustentável ou não, 4 dias, 3 dias. Final do ano aumenta de novo, porque aqui também é um lugar que funciona e é povoado e é movimentado financeiramente por conta do turismo, né? Um lugar lindo e tal, e as pessoas vêm mais para cá no verão, as famílias daqui trabalham para caramba, as crianças ficam sem opção de cuidado, aí aumenta, então aqui é muito sazonal. E a Tina, quer contar do Jardim, Tina? Deixa eu ativar aqui. Eu tinha deixado no mudo, que a Angelina tá fazendo uma pintura aqui, um pouco barulhenta. Então, aí, aqui em Florianópolis, embora o nosso horizonte, né, da Carol e meu, no Almaná Curioso, e para esses quintais, seja o mesmo, que é a criança e a natureza, que é o brincar autônomo, criativo, sem brinquedo, né? Esse lugar de desafiador e acolhedor, que a gente cuida das relações. O horizonte é o mesmo, mas os públicos são totalmente diferentes. E aí, aqui nasceu com esse intuito de ter a participação do adulto. Existem até famílias que querem estar aqui, que chegam mais cedo, mas acabou que se caracterizam mais como um serviço mesmo. E eu comecei na casa também dessa parceira que, na verdade, ela que nos descobriu, né, Carol? Eu estava nesse trânsito de vir para Floripa, de vir para o Campeche, né, para esse bairro, e com muita vontade de continuar com um quintal, de trazer isso para cá. E aí a Júlia, que é minha parceira aqui, né, a Júlia Taragano, que é uma permacultora também, mãe de gêmeas, ela estava querendo abrir o quintal dela para poder estar mais perto das filhas também, com esse olhar da jardinagem. E a gente acabou abrindo o jardim na casa dela também. E engraçado que assim, o meu primeiro movimento foi o de... Peraí, meu amor. O primeiro movimento foi eu buscar um lugar que eu falava, né, que fosse neutro, que não fosse a casa de ninguém. Porque, né, a minha primeira experiência com o quintal foi na casa da Carol, que embora eu sempre me sentisse muito bem e livre lá, né, a gente tem uma parceria muito de confiança, de abertura, é muito bom a nossa dupla, assim, a nossa forma de estar e de trabalhar e de se ajudar, é muito legal. Eu nunca me senti me intrometendo ali, né? Porque o quintal nasceu da nossa vontade, mas para ela coisas ficavam talvez sobrecarregadas porque era a casa dela. Para mim existia sempre um limite, então pela minha experiência eu falei, não, vamos procurar um lugar neutro e uma parceria, porque sozinha é muito difícil. E no fim acabou que para viabilizar e para acontecer, aconteceu no quintal dela também, que era um quintal muito rico em natureza, que já estava planejado por ela, com esse olhar da permacultura, então uma horta super produtiva, muitas flores, realmente um jardim que envolvia muito. E aí eu trouxe esse meu olhar da preparação do espaço, do cuidado, do brincar livre e tudo mais. Então foi uma construção linda que aconteceu durante 6 meses, e aí a casa que a gente estava ocupando foi colocada à venda, a gente teve que sair. Então foi uma oportunidade de experimentar o jardim num lugar neutro, como eu queria, né? E aí são outros desafios, porque daí entra também o aluguel, para viabilizar um projeto assim, né? Realmente não tem como não pensar no lado empresa, né? A gente começou a fazer uma caminhada também de olhar para isso, participando de uma incubadora e estamos nessa caminhada, né? Mas a gente atende também a capacidade que a gente tem de 15 crianças, que a gente acha que é um número bom, que dá para
para eles se sentirem bem livres ali, que a gente consegue atender eles com essa presença. É pago, mas a gente nunca fecha as portas, sabe? Para quem não tem condições, a gente também tem esse olhar para as trocas, e a gente deseja que a comunidade esteja ali. A gente também vai para a rua, nesses momentos que a gente está na rua, toda a turma que está na rua, e agora a gente se mudou para a Lagoa da Chica, que é um lugar também que tem muita criança. Sempre que a gente está lá na Lagoa da Chica, tá todo mundo junto e com a mesma experiência. Na verdade, é um bebê, né? A gente não tem nenhum ano de Jardim Curioso. Então, é uma coisa muito... amor. Muito recente, a primeira né? ideia, Essa nova tem uma construção. coisa que você perguntou, Rafael, da idade, né? Acho que primeiro momento Sim. A gente pensou, acho que para os dois, né, no primeiro setênio, que era onde a gente estava debruçadas, viva e na pesquisa, mas as crianças crescem, crianças e famílias, aqui, por exemplo, crianças e famílias decidem permanecer, então eu tenho crianças de 1 ano e tenho crianças de 10 anos junto. Sim, foi expandindo para lá e para cá, né? Foi expandindo para lá e para cá. E crianças que também passaram do primeiro setênio e deixaram não tem mais interesse, e acho que é muito único mesmo, né? Eu acho que quando criar, eu acho bem importante, quando o desejo de criar um espaço, um quintal, é realmente observar muito qual é a necessidade de quem cria, qual a necessidade de quem vai receber, dessa comunidade que está chegando. Carol, posso interromper? Pode. Claro. A experiência de vocês me fez lembrar a Quetiquetá, que eu peço desculpas às minhas colegas que acredito que vão ver isso, ouvir, que é uma associação que surgiu em Aveiro, em Portugal, da qual eu faço parte, e eu não referenciei nos slides ou na minha fala anterior, por puro lapso. Mas a Quetiquetá é uma iniciativa da Vanessa Aires, que resolveu fazer uma escola no seu quintal. Inclusive, queria agradecer a Thalita pelo convite, por nos ter, né, juntado a todos nós. Não posso esquecer de agradecer a Thalita. Brigadaço mesmo, Thalita, pela confiança e acreditar no trabalho. E recomendo a Vanessa para vir falar também sobre esse assunto, porque a Vanessa ela resolveu fazer no quintal da casa dela, em Aveiro, que um jardim de infância baseado na permacultura e na agrofloresta, com todos os princípios permaculturais e do desenvolvimento também desse primeiro setênio, né, da infância. E tem site organizado, vocês podem visitar Quetiquetá com K, né, com capa, Quetiquetá, que significa menino, menina, em nepalês. Vou botar aqui no bate-papo Quetiquetá, assim que escreve. E a Vanessa está transformando, tem uns mesmos, muito parecido a história dela com a de vocês, que resolveu fazer no quintal de casa, atender crianças. Ela colocou uma tipi, lindaça, uma tipi que veio da Alemanha, inclusive, no meio do quintal. E ela está fazendo o manejo do eucaliptal que tinha no fundo do quintal. E pronto, assim, ela conta com a educadora, a Gisela Dias, que é autora de um livro que para mim foi super referência, que eu também indico, que todos os educadores do Colégio UBM da Educação Infantil leram e as outras vão, que é esse aqui, Brincar ao Ar Livre, da Gisela Dias, com a Gabriela Bento e a Ellen Bilton, publicação da Porto Editora. Eu super indico, porque ela fala também dos riscos, dos perigos. A Gisela está na Quetiquetá, lá no terreno, atendendo criança. Acredito que hoje são
4 crianças ou 5, mas teve 8 e está nessa permeabilidade, né, nesse vai e volta, tal como vocês escreveram. E a Gisela aborda muito essa questão. A propósito, o livro trata de um projeto que chama Fora de Portas, que aconteceu em Águeda de Baixo, em Portugal. Mas a experiência da Gisela também no projeto Sereia do Jardim, no Jardim da Sereia, em Coimbra. E agora ela está em Aveiro. Eu acho que é uma boa referência para vocês, Carolina e Tina, né, e Thalita, e todos que estão vindo aqui, para como ela também fez do quintal de casa uma escola. Ela foi contemplada na Bolsa Empreender Já, que é uma bolsa portuguesa para jovens empreendedores. E a partir... Maíra, pode desligar seu telefone, ou Mayra, seu microfone, desculpa. Mayra? Não sei se a Mayra está... obrigado, Mayra, ou Maíra. Ou se a Maíra quiser fazer uma pergunta, uma interação, fica à vontade, é só abrir o microfone e falar. Mas o que eu estou falando daqui etiquetar, porque é um espaço pequeno, tem meio hectare, um pouco mais que meio hectare, e ela está fazendo coisas incríveis nesse pequeno espaço, sabe? Uma conexão incrível, as famílias participam de forma voluntária, os encontros, a manutenção do espaço, o envolvimento com as crianças. E o que eu ia falar da Gisela, estava me perdendo um pouco, é a potência dos mitos de levar crianças para a natureza, né? Então, ela quebra um pouco esses mitos no livro dela, nesse Brincar ao Ar Livre, e também fala dos riscos, né, que ela identificou, que é brincadeira em altura, brincadeira de correr, brincadeira de lutinha, brincadeira de esconder e manuseio de ferramentas. São esses os riscos que ela identificou, englobando todos esses 5 aspectos. Tem uma dezena de jogos e brincadeiras, né? E pronto, queria compartilhar um pouco daqui etiquetar. Fiquei com vontade grata, Rafael, vou fuçar, como curiosos que somos. Fiquei com vontade de compartilhar que uma das nossas práticas aqui, né, eu sempre achei que mesmo sendo um quintal brincante, não escolar, a gente ainda era uma parede, né? A gente ainda tem muros muito definidos, né? Muros, inclusive esses, né? De privilégios, acesso de uma turminha que, num lugar como esse que eu tô, que a gente está ainda somos muito privilegiados, e isso sempre foi para mim uma inquietação muito grande, né? Como é que a gente chega a mais famílias, a mais crianças, como é que a gente pode abrir portas porque a gente não tem o desejo de ser escola, né? Embora tem pessoas que enxergam, né, que qualquer hora, não, uma hora vocês vão ser uma escola, vai chegar na escola, né? É curioso que isso, que geralmente as pessoas falam isso pra gente, mas que isso não é nosso desejo, né? Mas sim mais crianças, né? E a gente tem um diálogo muito, como as famílias que estão aqui, nem todas são, a grande maioria, na verdade, as crianças todas estão na escola. Então, a gente tem uma ponte muito boa, um diálogo incrível com as escolas daqui. Então, as escolas estão aqui dentro, a gente está dentro das escolas, num diálogo, e eu sinto que promovendo também inquietação, né, nesses educadores, né? A Tina falou daquele lugar que se espia, né? Então as pessoas passam aqui pelo portão espiando e tocam um sininho que a gente tem na porta e falam: que lugar é esse? O que está acontecendo aí dentro? Estou vendo as crianças num movimento diferente, né? Parece uma creche, mas não parece também. E que movimento é esse? E a gente convida os professores das escolas para estarem aqui dentro em observação.
em diálogo Agora, Carol, permanente. E uma das coisas que a gente faz também, que eu acho engraçado, que a gente foi um dos lugares que a gente vai é para o centro de visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é um lugar aqui. E um dos pais é um dos educadores do parque, um dos pais que tem filhos aqui com a gente. E ele chegou para mim e falou assim: eu não entendo o que vocês vão fazer lá no parque. O que vocês vão fazer lá no parque, que é brincar com as crianças, né, na floresta que é uma restinga, não é né, uma dimensão florestal, mas eu não entendo, eu não, vocês vão lá brincar, por que vocês não fazem isso dentro do quintal de vocês, né? E a gente teve uma conversa muito interessante sobre isso, né? E porque lá eles ainda fazem e praticam aquela educação ambiental clássica, em que a criança entra lá naquele espaço gigantesco que convida a criança a correr e a brincar, desperta na criança tudo que é da natureza dela, eles entrarem em fila e ouvirem um educador a falar das espécies, do cocô do gato e tal, da pegada do não sei o que, e sai na fila e a trilha tem que começar por um lado e sair pelo outro. E que eles não estavam entendendo muito bem o que a gente ia fazer lá, já que a criança, que se quisesse para a trilha, ia, se não quisesse, não ia. Se a criança quiser subir na árvore, no lugar mais alto, ela ia. E essa também, essas pontes, esses diálogos, o quintal. A gente tem um encontro agora, dia 13, 14, 15, que a gente criou um encontro de quintais nacional, e a gente começou a se perguntar, né, que quintal é esse, né? Que quintal é esse que a gente está falando? é uma imagem incrível pensar os quintais indo, assim, né? Fazendo um grande terreno. Assim. Não, acho que até a proposta é essa da troca mesmo, mas o quintal, né, é isso. O quintal são esses pequenos espaços, mas também o quintal é grandes quintais, a nossa cidade, né? a rua é um quintal, o quintal a gente, né? Exato. Eu sou um grande quintal, né? Sim. Plantadeira Agora, de eu queria aproveitar o ensejo que eu falei da Gisela e da Vanessa e da Etiquetar. Eu estou no UBM como um curso de extensão. Oi? Ai, espere que eu esqueci de desligar aqui, desculpa. Mas ela está ouvindo tudo que a gente está falando, né? Boa. Então, só para aproveitar que a gente está divulgando, a gente está trazendo a Gisela, a autora do livro que eu mencionei agora, de Portugal, da experiência da Etiquetar, em dezembro. Está aí no bate-papo a divulgação do link do curso que a gente vai oferecer no UBM com a Gisela, e eu vou dar um apoio, né? Você não é uma assistência, para não dizer que eu vou dar junto, porque o conteúdo é todo da Gisela, mas em parceria, né? E vamos estar juntos nesse aspecto. E que acho que é uma oportunidade de ter contato com essa profissional que é, no meu ponto de vista, impecável. Eu sou suspeito para falar porque estamos numa mesma organização, que é a Etiquetar. Mas essa experiência de quintal que ela traz e a forma como ela está fazendo isso em Portugal nossa, é realmente válida. Acho que fica aí a divulgação do curso, se vocês se interessarem, quiserem vir, virem de longe. A gente vê a questão de hospedagem, assim como eu trouxe o Patrick da última vez, veio gente do Brasil, de várias partes do Brasil, e a gente arrumou um esquema de hospedagem aqui em Barra Mansa de forma solidária, na casa de pessoas, em alojamento, até acamparam dentro do UBM, acamparam. Então, fica aí todo tipo de facilidade que vocês precisarem para vir fazer o curso, a gente negocia. Então, fica aí a divulgação. E é uma oportunidade também de conhecer o trabalho da Gisela ao vivo, né? Super indico. Eu queria fazer essa pequena propaganda. Lindeza. Mas, os quintais que a gente está promovendo, os quintais brincantes, a gente está muito afim dos quintais escolares também, viu, Rafael? Ele não é só por conta dos quintais. Divulga, bota aí um link para a gente ver esse encontro. 13, 14 e 15 de setembro, certo? 13, 14 e 15 de setembro no Voador, em Atibaia, em São Paulo, um acampamento. Nossa, tá aí em cima, né? Acho difícil conseguir estar, mas a gente divulga. Boa. Rafael, você divulgou esse que você falou agora? Tá aí no bate-papo. O link tá no bate-papo para todos. E vocês não pensam em dar uma
passada aqui no sul, aqui em Floripa. Olha, eu tava indo por Uruguai, a propósito, parei aí no caminho. Não, de repente um plano, né? Vocês Da gente, quem? porque tem você e essa educadora que você falou. É muito linda essa troca, sabe? Porque aqui tem vários quintais, né? Eu acho que Floripa é um lugar que, não sei, tem uma busca das famílias muito forte por proporcionar uma qualidade de vida diferente para si. São pessoas que às vezes deixaram seus trabalhos e que estão buscando outras formas de viver. Aí também na Guarda, né, Caio? Acho que Então, esses lugares que a gente Tina, convive, eu estou fazendo né? um esforço de trazer a Gisela para o Rio. Isso envolve muita coisa, vocês podem imaginar, trazer uma profissional com seu prolabore, né, Claro. de um outro continente para cá, em euro é uma dificuldade. Imagina. Mas uma vez a Gisela estando aqui, depois que acabar essa conversa aqui, a gente troca os contatos, a gente pode negociar de vocês levarem ela do Rio para ir para Floripa, né? Talvez eu não consiga fazer todo esse movimento de agenda e etc, etc. Sim. Mas acho que ela ficaria lisonjeada e acho que também acho um esforço válido, aproveitando que ela vai estar no Brasil, dar uma passada em Florianópolis para trocar com vocês. E aí é o acordo de vocês com a disposição dela, acho que. Sim, uma vez claro. estando em contato, aí acho que não Ou vejo São o menor, Paulo, né? Um meio termo. E eu acho que ela está super disposta, ela vai estar aqui no Brasil com essa missão de propagar esse conhecimento, essa informação. Então, que eu achei assim fantástico você falar do livro dela, que ela identificou esses riscos, porque eu admiro muito essas pessoas que conseguem sistematizar. Eu sou muito assim, intuição, do improviso, né? A Carol fica me puxando assim no balãozinho, que eu tô sempre muito viva mesmo, assim, né? E aí eu até tento, sabe? Sistematizar, mas eu acho maravilhoso quando existe alguém que consegue, aí, sabe? Gisela vai me perdoar, mas a Gisela também não é dessas. A Gisela ela é do chão. Ela é do chão. Ela vai ouvir, Rafael, ela vai ouvir. Não, mas é porque elas me confessaram. A Gabriela Bento, ela é a pesquisadora da Universidade de Aveiro, e a Ellen Binton, ela é uma inglesa que publicou esse livro primeiro em inglês na Inglaterra, porque ninguém é profeta na própria terra. O projeto é em Portugal e foi publicado primeiro na Inglaterra. Depois elas levaram, a Porta Editora comprou a ideia e levaram a pesquisa para Portugal e publicaram esse livro em Portugal. Mas a teórica do assunto é a Gabriela Bento. A Gisela, obviamente, os seus relatórios, os seus portfólios, todo o material da Gisela de campo foi sistematizado. Mas a Gisela já me confessou que ela, ai meu Deus, eu sou do chão, eu trabalho com criança, com pai, eu sou tão acadêmico, eu vou dar um curso numa universidade, me ajuda, Rafa. Sim, meu Deus. Mas esse é o graças a melhor, Deus, né? temos essas equipes, né? Nunca estamos sozinhos nesse processo. Sim, Mas verdade. acho que é muito válido. Depois, uma vez sistematizado, agora a Gisela também goza desse processo todo posto. E surpreendido. Acho que é um bom material para vocês. Até porque o projeto Fora de Portas foi feito no quintal de uma escola, né? Também de meio hectare, uma coisa bem pequena. E elas gozavam de toda a estrutura rural da comunidade no entorno, né? Para responder a isso que o pai dessa educanda diz: por que vocês vão lá no parque, cara? Você tem um potencial enorme no teu quintal. É o que o Gandhi Prioski, não sei se vocês conhecem o Gandhi Prioski, ele fala do imenso mínimo, né? No Brinquedos de Chão, essa também é uma referência que tem. Não, o Gandhi, maravilhoso. Eu fiz uma vivência com ele. Ele vinha todo mês aqui para Floripa. Fofo. E demais, foi tão legal, porque assim, eu tava lendo o livro dele, tô com todos eeles na mão aqui, assim, porque eu tô no meio da dissertação. Eu tô no meio da minha dissertação de mestrado. Não, aí eu lendo o livro, né, tal. Aí daqui a pouco tinha umas partes que tinha que vai e volta, né? Deu, nossa, que difícil isso aqui, né? Deixa eu ler de novo. Aí quando eu tava com ele, parece que alguém apertou a tecla SAP, assim, não sei, porque a gente entra parece que mergulha na mesma piscina, assim.
que aí tudo fica super fluido, sabe? Conversas muito gostosas assim com ele, porque é de uma profundeza, né? E ele também tem muita teoria, mas a gente que tem a prática e o olhar da criança, a gente enxerga totalmente isso que ele fala, né? Toda essa profundeza do imaginário. Enfim, essas trocas são maravilhosas, gente. Eu tô super contente de estar aqui com vocês, mesmo com essa bagunça, eu pra lá e pra cá aqui. Grata, quero Obrigada. muito também agradecer, Thalita. Um prazer ter você na escuta. Thalita A nas gente já alturas. te espiava bastante, Thalita. Muito, já conversava muito. muito sobre as coisas que você A falava. gente já conversava telepaticamente com você. E tem uma coisa que eu queria registrar aqui como casualidade. Eu queria até ouvir as outras pessoas que estão conectadas, porque está todo mundo de uma forma muito passiva e nós os três aqui dominando a situação, né? Mas eu queria contar uma curiosidade. A Vanessa Aires, idealizadora do Que Etiquetar, ela... Oi, pessoas aí, Camila. A Vanessa Aires me perguntou uma vez assim, você já ouviu falar na Casinha Amarela no Brasil? É um projeto super parecido com o que eu quero fazer aqui. Aí eu falei, não, nunca ouvi falar, não. Aí eu falei, não, já ouvi falar assim, numa favela no Rio de Janeiro, que o cara, um escultor francês, ela esse. Aí a Vanessa começou a pesquisar essa favela no Rio de Janeiro, esse projeto que chama Casinha Amarela, no Rio e tal e tal. Quando eu conheci a Thalita por meio do Gabriel, por meio da Agrofloresta, que depois fomos falar de Floresta Escola, que a Thalita me falou da Casinha Amarela, eu falei, Vanessa do céu, nós estamos falando de Casinha Amarela errada, olha esse projeto aqui. Aí mostrei para a Vanessa o projeto da Thalita, né, que aconteceu, está acontecendo. E foi uma curiosidade interessante, porque a Vanessa também me apresentou a Thalita sem saber que era a Thalita, né? Que a gente equivocadamente foi parar numa Casinha Amarela, que agora não sei, acho que é na Morro da Providência, no Rio, e pronto. Mas é só uma curiosidade. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu estou bem feliz também, não só desse encontro, mas das oportunidades que estão rolando agora, que pouco tempo faz eu também recebi um convite de uma universidade que resolveu investir na nossa ideia maluca de Casinha Amarela, que não é maluca, mas tem gente que acha que é maluca. E aí eu tô, nossa, super grata que a gente vai recebendo, assim, esses presentes da vida de pessoas que sintonizam, né? Como vocês disseram que já pareciam que já conheciam algum lugar, já viviam. Essa universidade também é uma universidade que trata da alma, que trata, enfim, né, da ontopsicologia, e eles disseram que em algum lugar aí da ressonância do campo semântico eu consegui plasmar, materializar uma ideia que eles já estavam escrevendo e estudando há muito tempo e tentando colocar em prática e não conseguiam. Então eles começaram a estudar os doutorados e mestrados na Casinha Amarela e agora eles estão a fim de colocar ela para funcionar. Então achei assim um super convite, um super desafio, mas ao mesmo tempo intuitivamente, empaticamente a gente vai organicamente fazendo com que as coisas aconteçam aqui e trazendo esse novo olhar aí, trazendo mais um caminho, né? Mais uma forma de ver, de viver, de sentir. Mas também estou super grata de receber vocês aqui, de fazer esse link, que a gente está podendo conhecer tantas coisas que estão aparecendo, tantos projetos maravilhosos. Esse já é o 6º encontro Reglô, e todos os encontros estão sendo lindos, assim, com projetos lindíssimos que estão nascendo aí, que estão acontecendo. A gente não é, assim, não somos poucos fazendo essas coisas, somos muitos, e esses muitos são maravilhosos, cheio de coração, cheio de olhar da criança e olhar para a criança, assim. Então né, isso é uma coisa que a gente estava conversando muito esses dias, né? Qual que é
a diferença das crianças que cresciam antigamente, quando tinham 10, 15 filhos, os pais, né, e as crianças eram um pouco mais livres, e hoje da escola, enfim, alguém me perguntou qual que para você é o melhor desses tempos. Eu disse, poxa, não sei te dizer. Eu acho que nenhum deles tinha um olhar de fato para a criança, para as necessidades, para o que ela tem para dizer, ou para acolher, ou para escutar essa criança. Então, para mim, nenhum deles estava bom. Mas sei, né, que a gente está aí acolhendo como vem, a história como vem, e tentando trazer um pouco mais uma visão mais profunda, uma visão mais simples ao mesmo tempo, que é esse olhar da criança, esse viver o agora, esse crescer a partir das relações e estar em conexão com as relações, enfim. Então, eu só tenho a agradecer todos esses projetos e tudo que vocês estão trazendo para a gente aqui. Gratidão demais, lindezas. Grata, Thalita, também por essa criação global. Muito incrível poder conversar com vocês. Eu preciso ir. Minha filha está com a vizinha, com a teia. Mas um prazer. Foi um prazer enorme. Camila, um beijo. Querida. Gente, desculpa que eu saio um pouco, que eu tô servindo a sopinha aqui. Por essa oportunidade. Também queria agradecer a Apareci de novo. Não sei se acho que já está encerrando, né? Que daí ficou um pouco tarde. Eu tô sozinha com a Angelina, a gente veio direto do jardim também, por isso que eu entrei um pouquinho mais tarde. E tô servindo a sopinha para ela, então por isso que eu desconectei aqui, mas eu tava escutando vocês. E tô muito feliz de estar nesse lugar, nesse momento, e de fazer parte dessa teia, dessa pesquisa viva. Eu acho que o que me move é essa profunda conexão, entendimento da conexão com a natureza, do ser humano, e uma vontade muito grande de que as nossas crianças sejam preservadas e protegidas, porque eu acho que as famílias que nascem agora já nascem cheias de desafios, né? Então, acho que a nossa tarefa como adultos, né, pais ou não, educadores ou não, de proteger a infância, né? Porque o ruim está na nossa porta, dentro da nossa casa, né? O pior já está bem pertinho. Então, a forma como a gente faz as nossas escolhas é muito importante. Eu acho que o que me move é isso, é a gente cuidar dessas crianças da forma mais amorosa, mais conectada com elas mesmas e com a natureza. Obrigada, estou muito feliz e acho que vou encontrar alguns de vocês lá no evento dos quintais, né? Já estou indo para São Paulo na sexta. E quero conhecer vocês pessoalmente. Rafael, quando você passar por aqui também. Pronto, já vamos trocar um contato, Tina, para organizarmos, sim. talvez conversar melhor sobre a Gisela. Vamos. Agradecer novamente todo mundo. Meu pai entrou agora aí, ó, agora que tá acabando. Pai, meu pai estava aí também, não sei se ele ainda tá. Amorzinho. Essas famílias. Tô brincando. Mas acho que faz total sentido essa questão local que foi colocada nessa rede local. Acho que cada vez mais sentido as realidades locais com impactos globais. Para mim isso faz total sentido. Então a gente está aqui numa realidade muito local e que tem possibilidade de difusão global, né? Acho que nem todas as escolas gozam da floresta que o UBM goza, nem todos os projetos têm uma área como o UBM goza, né? Ou nem sequer tem pátio, né? Algumas escolas. Então, são realidades, quando a gente vai falando, a gente vai percebendo o quanto que nós temos realmente os privilégios para poder executar o que a gente executa. Por fim, dizer que a utilização dos parques nacionais, em parceria com o ICMBio, tudo isso, a gente tem aqui perto o Parque Nacional da Itatiaia,
está começando a se interessar agora também por essa proposta. A utilização dos parques são fundamentais para a gente poder gozar desse grande quintal de reserva, né, de vida biótica no país. Então, assim, vamos ocupar mesmo os parques com os nossos quintais, vamos fazer dos parques nacionais os nossos quintais, né? Acho que deixar isso aí como uma provocação para um próximo encontro sobre os parques nacionais. Fazer um encontro aí dos gestores dos parques para falar sobre as atividades de educação pela natureza que eles têm promovido. Acho que pode ser também um potencial muito grande dentro desse conceito de educação desemparedada, né? De educação ao ar livre, de educação sem escola, né? Enfim, obrigado, Thalita, mesmo pelo convite. Agradeço a todos pela audiência, assim, que ficaram aí. Se quiserem também fazer perguntas, apesar da gente já tem que estar banho na Liz, né? Todo mundo já tem que dar papinha para criança, que já está todo mundo com seus bebês aí. Mas acho que se ainda alguém quiser botar uma pergunta final, ainda cabe, não, Thalita? Sim, sim. Não? Ninguém? Então, talvez podemos encerrar então, certo? Podemos, sim. Então, esse material fica esse material no YouTube, tem uma página dos Realidades Locais, todos os vídeos estão lá. Quem quiser acessar, fica aberto. Sejam bem-vindos. E todos os meses, primeira terça-feira do mês, a gente traz pessoas para compartilhar aqui suas realidades locais. E gratidão demais, gente, pela existência de vocês. Valeu, Tina, valeu, Camila, pelo projeto, parabéns, valeu, Thalita, e até a próxima. Obrigada pela partilha, obrigada, Thalita, pelo convite. Gente, grata. Obrigada, boa noite. Boa. Tchau, Boa pessoal. noite.